Oi amores, tudo bem? Hoje eu vim com um assunto bem sério que muita gente tem dúvida. Vim falar sobre alguns casos que eu tive no hospital, pacientes de aborto por violência sexual e também contar pra vocês como é que funciona, como é que a gente faz profilaxia de algumas doenças, como é que é feito esse processo todo. Então, pra começar, se inscreva aqui no canal, dá like, compartilha com os amigos, vem me seguir no Instagram e vamos lá. É um assunto muito sério e como eu tenho passado em ginecologia e obstetrícia, eu tenho presenciado alguns casos, algumas pacientes. Tivemos 3 pacientes lá internadas se preparando para fazer o procedimento no mesmo dia. E os 3 casos foram bem parecidos, então fica também de alerta para vocês para tomar cuidado com festa, com bebida. Eu vou contar mais ou menos como foi cada um, claro que preservando a identidade do paciente. A gente discute um pouquinho depois como é que é feito todo esse processo. Um dos casos foi uma paciente de 17 anos que queria muito sair pra festa, a mãe não deixava e não, em algum momento a mãe deixou ela ir. Foi na festa na casa de um amigo dela e ela bebeu com os amigos, blá 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 blá, ficou mal. E lembra de ter deitado, dormido no jardim em algum momento, alguma coisa assim. Porque acho que ela não tava se sentindo bem. Ela acordou, assim, ela lembra de flashes, ela lembra de uma mão na cintura, alguém cochichando alguma coisa, enfim, depois ela não lembra. Daí ela acordou. Depois de um tempo, no outro dia, enfim, não comentou isso com ninguém, não sabia como falar, não sabia nem como falar com a própria mãe, enfim. E seguiu a vida, acho que ela não conseguiu contar pra ninguém também, ela não sabia direito o que tinha acontecido. Percebeu que a menstruação atrasou, ela também acordou com um pouco de dor na região genital, enfim. E então ela percebeu que a menstruação atrasou e foi procurar o pronto-socorro com essa queixa e com esse possível atraso e com esse possível episódio que ela tava desconfiada. Foi constatada a gravidez, a paciente estava já de 13 semanas, 13 semanas de gestação. O aborto legal é permitido em caso de estupro. Não precisa ter feito BO, não precisa ter... Eu vou falar essas coisas certinhos depois, eu vou contar mais ou menos os 3 casos, porque são muito parecidos. O segundo caso foi uma menina também jovem, acho que tinha uns 19, 20 anos. Ela foi para uma festa com uma amiga, aqui em São Paulo. Na festa, ela lembra de ter bebido 3 cervejas, alguma coisa assim, e não lembra mais de nada. Então é isso que a gente costuma falar, não bebe do copo de ninguém, cuida do seu copo, anda sempre com a mão em cima, porque o que a gente entende que aconteceu foi o famoso Boa Noite Cinderela. Então tem que tomar muito cuidado quando sai, sempre com a mão em cima do copo, nunca realmente beber do copo de ninguém, a gente nunca sabe o que esperar. Então o que aconteceu? Ela lembra de ter bebido 3 cervejas e ter apagado, não lembra nada. Parece que a amiga viu que ela tava apagada no bar, foi embora, sei lá, e ela lembra de acordar numa cama, numa casa que ela não sabe de quem é, não sabe o que aconteceu, dolorida também, não tinha ninguém na casa, ela pegou e foi embora. E às vezes demora um tempo para essas pacientes procurarem ajuda, porque elas não sabem como falar, elas não sabem até como fazer, elas ficam constrangidas. Então esse foi mais um caso, se eu não me engano, ela tava com 12 semanas de gestação. E o terceiro caso foi uma história diferente, na verdade, não é parecida com essa. Foi uma moça que não conseguiu colocar o marido pra fora de casa, enfim. O ex-marido, eles já tinham terminado, mas parece que eles moravam juntos por condições financeiras, enfim. E um dia ele chegou, acho que bêbado, ela abriu a porta, acho que ela tava de calcinha e sutiã, sei lá, a porta da casa dela. Ela até se sentiu culpada, achando que tinha instigado ele e rolou a violência sexual nesse momento. E ela engravidou também. Então são 2 casos muito parecidos e um caso um pouco diferente, que aconteceu essa violência sexual e que elas quiseram e tem todo o apoio legal para interromper a gestação. Então eu vou falar mais ou menos como é que funciona essa interrupção e o que precisa ser feito de profilaxia, o que precisa ser feito, porque normalmente nesses casos de violência sexual o agressor não usa nenhum tipo de preservativo, então tem algumas medidas que devem ser tomadas. Para começar, é muito importante você acolher essas mulheres, acolher essas vítimas. A gente tem até serviços especializados nisso, mas se você passar num pronto-socorro, você consegue falar sobre isso e receber a profilaxia, receber todo um auxílio. Se isso aconteceu agora, enfim, tem toda uma parte legal de colher material para ver se identifica o agressor, mas se foi faz um tempo, isso já começa a ficar mais difícil. Passa mais só pra você cuidar dessa parte mesmo de profilaxia de algumas doenças. É possível tentar uma contracepção de emergência,
se isso aconteceu até 5 dias, se ela procurou o serviço até 5 dias depois da violência. Nem todas procuram, mesmo porque é uma situação muito delicada, muito difícil, elas ficam às vezes meio acuadas, envergonhadas, não sabem como fazer isso. Não devem, elas são totalmente vítimas e elas devem sim procurar ajuda, mas infelizmente isso acontece. Então, nem sempre dá tempo de fazer essa contracepção de emergência, por isso que tem às vezes a interrupção, aborto, enfim. Então, quando ela chega, a gente faz as sorologias para algumas doenças que são sexualmente transmissíveis. HIV, hepatite B, sífilis, gonorreia. A gente vê em relação também a tricomonas, ver se teve alguma vaginose, alguma outra coisa também que possa estar acontecendo com a mulher. E aí nós fazemos a profilaxia para algumas doenças, que são sífilis, gonorreia, hepatite, clamídia e HIV. E para isso a gente utiliza 3 medicamentos: a penicilina benzatina, a azitromicina e ceftriaxone. São algumas das medicações que a gente usa para fazer essa profilaxia dessas doenças. Em geral, a profilaxia do HIV ela tem uma eficácia maior quando feita até 72 horas, então também tem esse ponto a ser considerado. Não precisa, a pessoa, a vítima, não precisa ter um BO para realizar a interrupção da gestação ou para procurar atendimento. Isso é importante no caso legal, no caso da punição do agressor e etc, mas não para ela interromper a gestação. Então é importante lembrar que a legislação brasileira permite essa interrupção, abortos, até 22 semanas, em casos de violência sexual, de anencefalia e em casos de risco de vida materna. Então é importante lembrar esses casos de estupro, que é permitido sim, e é importante o quanto antes a vítima procurar um serviço hospitalar, não ficar com vergonha, não ficar acanhada, porque é importante fazer a profilaxia, é importante essa interrupção da gestação o quanto antes. O procedimento fica muito mais simples quanto mais cedo, assim, quanto mais cedo realizado. Ela tava eliminando o feto, a gente faz todo um preparo de colo para que não precise abrir a barriga da pessoa, por exemplo, para retirar um feto. Então, o que a gente faz? Em geral, a gente prepara para que isso seja via vaginal mesmo. E depois, o que sobra de material, em geral, é realizado a 1000, que é como se fosse uma aspiração, ou curetagem. Curetagem é como se fosse uma colher fenestrada que você vai realmente retirando os restos de materiais, porque se ficar lá dentro pode infectar, enfim. Então foram alguns casos, são coisas bem sérias, coisas que a gente tem que tratar, tem que conversar, porque é muito importante que essas mulheres procurem ajuda o quanto antes para conseguir realizar as coisas de forma mais segura para ela e de melhor forma também. Então é isso, esclarecer alguns casos, é muito triste a gente ver isso. A gente tirou o material, a gente vê o feto menor que a minha mão. Tava com 13 semanas, dava pra sentir os arcos costais, ele tava todo assim, formadinho. As pessoas, eu não posso colocar a imagem, enfim, no vídeo, mas deve ter alguma coisa no Google. Você consegue ver que ele é como se fosse um mini bebê. Óbvio que não tá pronto pra nascer, não tá formado, mas ele tem todo um aspecto de um bebê. E você sente até a formação óssea e tal. Tem que tomar o ideal aborto nesses casos, o precoce por conta da formação até dos ossos do bebê, que é mais seguro pra mulher. Mas enfim, só pra explicar pra vocês mais ou menos assim por cima como é que funciona e atentar todo mundo pra tomar cuidado também com festa, pra ninguém colocar nada na sua bebida, sempre tá por perto com amigos, de preferência tomar cuidado assim quando for sair. Ficar esperto porque infelizmente tem muita gente ainda com maldade que faz essas coisas, esses crimes, Mas é isso, espero que eu tenha esclarecido um pouco pra vocês, contado um pouco dos casos também que eu tô vendo. E até o próximo vídeo, gente. Um beijo.